Olá a todos, Robson da Flow2D aqui, e hoje eu vou falar sobre ruptura de pilhas de rejeito, uma modelagem na prática. Então aqui tem o meu contato, caso alguém se interesse em entrar em contato comigo, pelo meu e-mail, robson@flow-2d.com. Também pode me achar pelas redes sociais do LinkedIn. Então vamos dar um início aqui ao webinar propriamente dito. Este é um webinar que vai seguir mais ou menos a tendência dos últimos dois webinars, onde eu vou dar uma breve teoria aqui do Flow2D, onde eu vou falar sobre o fato do Flow2D ser um modelo hidrodinâmico, conservativo de volume, baseado em células de grade quadradas, que simula o escoamento na superfície de água e também de fluxos de escoamento hiperconcentrados, né, de fluidos hiperconcentrados, como rejeitos de mineração, né? Também vou falar um pouco sobre a sua formulação relógica, né? Questão de tensão do escoamento e viscosidade, mas vai ser somente uma pincelada, porque o foco aqui é deixar entre 15 a 20 minutos de teoria, e aí então passar para a parte mais prática, né? Também como vou fazer uma variação dos parâmetros reológicos aqui para ver como que o modelo vai representar essas variações, né? Um tipo de análise de sensibilidade, né? E quando a gente está falando nesse âmbito de rompimento de barragem de rejeito, de pilhas de rejeitos, é essencial a gente fazer essa variação dos parâmetros de sensibilidade, porque muitas vezes os dados que a gente tem, eles são limitados ou até mesmo, de alguma certa forma, incertos, por mais que tenham sido coletados em campo, né? Então, a gente tem que entender como as mudanças da concentração, viscosidade, tensão de escoamento acabam alterando significantemente os resultados da nossa simulação, né? Por isso a importância de realizar cenários. Aqui na direita, tem essa figura, então, né, que no eixo Y é o yield strength, e aqui no eixo X é o solid contents, né, que seria o teor de sólidos, né? Então, como vocês podem ver, conforme aumenta o teor de sólidos aqui, a gente vai chegar, então, nos rejeitos secos, né? Dry stacks, que se chama, né? Ou filtrados. Ah, e conforme vai diminuindo, então, a gente chega nos rejeitos mais espessos, em pasta, né? Thickened in paste. E muito menor aqui, então, o teor de sólidos, a gente chega, então, nas barragens convencionais, né? Esse webinar de hoje é sobre pilhas de rejeito, então ele vai ficar mais ou menos nessa região mais à direita, que tem um pouco de pasta também. A gente vai realizar uma simulação aqui para demonstrar para vocês a diferença que dá em termos de profundidades máximas, em termos de chegada da onda de inundação a jusante, né? Então vamos lá, né? Falando novamente um pouco sobre o Flow 2D, né? Então, modelo de conservação de volume que utiliza a equação da continuidade e a equação do momento. Ele tem, então, o componente de sedimentos hiperconcentrados, onde as propriedades do fluido, elas variam tanto no tempo quanto no espaço, né? Então, aqui é para fluidos muito viscosos, né? A gente fala sobre a concentração de sedimento por volume maior que 0,2, né, ou 20%. Então, seriam os fluidos hiperconcentrados. Menor que 20%, a gente fala sobre o transporte de sedimentos, né, que é capaz de calcular a erosão e deposição, né, utilizando diversas equações de transporte de sedimentos. Hoje também a gente tem a modelagem bifásica, né, que combina esses dois componentes. Antigamente eles eram excludentes, outro usava os fluidos hiperconcentrados ou transporte de sedimentos. Hoje a gente consegue, então, utilizar os dois juntos, né? Porém, o foco hoje é nos sedimentos hiperconcentrados, né? E aqui à direita eu deixei uma imagem onde diferencia muito bem. Aqui no caso é uma lama, né? Não seria um rejeito, mas a diferença do mudflow e da água, né? O rejeito, então, o fluido hiperconcentrado, ele é muito mais viscoso e espesso do que a água, né? Então, mais um pouquinho aqui sobre o fluxo de lama no Flow2D, mais uma imagem aqui de um mudflow para vocês. Basicamente, as propriedades do fluido que controlam, né, a hidráulica do escoamento, né, viscosidade, tensão do escoamento, etc. O Float trata o fluido como trata o escoamento, né, como um fluido contínuo, monitorando o volume de água e sedimento na célula, né? A limitação, então, desse componente aqui específico é que não existe nenhuma troca de sedimento do leito, apenas a cessação ou remobilização
do escoamento, né? Isso já foi, como disse anteriormente, solucionado no componente bifásico, né? Porém, hoje, o foco é fluido hiperconcentrado. Então, aqui um gráfico que eu gosto bastante, ele em gráfico, ele em tabela. Primeiro, vamos dar uma olhadinha no gráfico, eu acho bem interessante. O eixo X aqui, a gente tem a concentração do sedimento por volume, né? Utilizando uma gravidade específica de 2,65 aqui como exemplo. E aí, então, vocês podem ver, né, que quando a gente tem aqui menor que 0,2, 20%, a gente tem o escoamento praticamente como uma água, né? Quando a gente passa de 0,2 e chega aqui em quase 0,3, a gente tem uma zona de transição, e aí a gente passa porque a gente chama de mud flood, né? Não sei qual é que seria uma boa tradução em português aqui, mas aí então acima aqui de 0,4 e 0,55 a gente tem o mud flow, né? Que seria um escoamento aí de lama, né? E acima desses valores aqui já seria um deslizamento de solo, né? Um landslide. Então, esse é um gráfico que mostra bem as zonas de transição aqui, né? E aqui tem uma tabela, essa tabela é uma tabela bem famosa aí, tá? Praticamente todos os materiais dessa área aqui acabam sempre definindo esses valores aqui, né? Não vou ler a tabela inteira para vocês, mas aqui a gente tem a concentração de sedimentos por volume, né? E basicamente hoje eu vou me ater aqui, minhas simulações, eu acho que a menor que eu vou fazer é 0,46 e a maior é 0,6, se eu não estou enganado. Eu vou variar dentro desses limites, né? Então vocês podem ver aqui que o fluxo se espalha em superfície plana, um fluxo coeso, existe alguma mistura. Quando a gente já passa aqui para Mudflow, esse fluido não se espalhará em superfície nivelada. Deslizamento de terra, então, a gente já pode ver que tem um deslizamento por bloco, né? Então, né, nesse eixo aqui que a gente, nessa região aqui que a gente vai estar trabalhando na parte prática hoje. Quem se interessa, essa é uma tabela muito interessante aqui que mostra, né, quando a gente tem uma concentração de volume entre 20% e 30%, como o fluido se comporta, né? Agora, então, mudando um pouco já, saindo da parte do Flow 2D e indo um pouco mais no conceito de pilhas de rejeito, né? É conhecido também como rejeitos filtrados, né? Ou rejeitos em pilha seca. Essa metodologia ela vem sendo cada vez mais utilizada, né? Como alternativa às barragens convencionais, porque acaba reduzindo as falhas, né? De galgamento, porque acaba não tendo água represada, né? Então não tem esse risco de transbordamento sobre a estrutura, né? A erosão interna, o piping também, ele é, a chance de piping é reduzida porque o material ele é mais seco e compactado, né? Então minimiza a questão do piping. Com menos saturação também, a gente reduz a chance da liquefação, né? Perder a resistência de uma forma súbita sob alguma vibração ou carregamento. Porém, nem tudo são maravilhas, né? Essas pilhas de rejeitos, elas não estão isentas de risco, porém o foco muda, né? Ao invés de liquefação, outros casos, como os que eu citei aqui, os principais problemas começam a ser estabilidade de talude, drenagem superficial e controle de erosão externa, né? Algumas definições geotécnicas, eu estou baseando boa parte dessa apresentação aqui, alguns dados que eu vou utilizar na modelagem. Eu estou baseando muito nesse artigo de Furnell, Erin, entre outros, The Water and State Maintenance are Reviewed de 2022. E alguma informação também peguei desse artigo de conferência Geotechnical and Environmental Behavior High Density Tailings de 2017, de Sims Paul. Basicamente, ele define, né, rejeitos espessados, rejeitos em pasta e rejeitos empilhados, né? Então, lembra aqueles últimos três ali que eu mostrei naquela primeira imagem? Aí ele define algumas características desses rejeitos. Eu achei esse paper muito, muito interessante mesmo. Quem tiver interesse, recomendo a leitura. Então, para os rejeitos espessados, né, o thickened, eles têm uma tensão de escoamento que é relativamente baixa aí, né, entre 10 a 300 pascais, que significa que eles basicamente podem se mover com facilidade, né, em fluxo turbulento, né. E também, né, num caso de ruptura, eles acabam indo mais distante, né, por essa facilidade maior de movimento comparado aos outros tipos de rejeito mais espessos, né? Então, aí o teor tipo de sólido vai entre 60
70, né? Já os rejeitos em pasta, né, eles têm uma tensão de escoamento muito maior, entre 100 e 1000, que já restringe bastante aí o espalhamento em caso de falha, mas ainda tem uma mobilidade. Aí a gente está falando do teor de sólidos aí entre 70 e 75. E aí, quando a gente chega aqui em rejeitos empilhados, né, ele só pode ser transportado por correia transportadora ou caminhão, né? E ele tem um movimento muito mais restrito e controlado, né? Parecendo muito mais um deslizamento de terra do que propriamente um fluxo de lama. Então, essa classificação aqui ela é muito importante para a gente conseguir entender esses cenários de simulação, né? Que quanto menor a concentração de sólidos e menor a tensão de escoamento, maior vai ser a mobilidade desse rejeito numa situação de rompimento, né? E o inverso é verdade também, né? Então, quanto maior a concentração de sólidos, maior a tensão de escoamento, menor vai ser a mobilidade desse sedimento, né? Então, dentro do modelo numérico aí, o Flow2D, por exemplo, a gente precisa calibrar esses parâmetros, porque vai ser esses parâmetros aqui que vão definir se o fluxo ele vai percorrer quilômetros ou apenas um deslizamento que vai ser alguns metros ou alguns metros adiante da onde a pilha estava localizada, né? Então, alguns conceitos mais técnicos aqui, né, conceitos básicos, concentração por volume, né, o CV, que é um termo que o Flow2D usa, que é o que eu vou mais utilizar aqui, é basicamente a relação entre o volume de sólidos dividido pelo volume de sólidos mais água, né? O teor de sólidos, que seria o CW, ele é a massa do sólido dividido pela massa dos sólidos mais a massa de água, e a gente consegue, por meio dessa equação número 5 aqui, a gente consegue converter de um para outro, né? Também a gravidade específica dos sólidos, né? A densidade do sólido sobre a densidade da água, e a gravidade específica da mistura, né? Que seria essa última equação aqui. Vou utilizar essas quatro equações aqui na minha modelagem prática para mostrar para vocês. Aí, então, a gente tem que selecionar os parâmetros do fluxo hiperconcentrado, né? E cada rejeito, ele acaba tendo uma propriedade reológica única. E aí, então, nos resta apenas duas abordagens possíveis, né? A primeira e recomendada, claro, seria realizar teste de viscosidade, tensão de escoamento em laboratório, e a outra seria selecionar parâmetros a partir de dados existentes, né? Porém, no laboratório, a gente precisa de um viscosímetro, né? E esse aparelho não é toda a empresa que tem, e ele tem um alto valor, né? Mas ele vai nos dar os valores de viscosidade, tensão de escoamento e etc. Caso não seja possível, a gente pode ter uma abordagem mais simplificada, né? Que é observar o material de campo. Aqui no caso das condições de fluxo pós-evento seria no caso de mud flow, né? Mas aqui então no rejeito a gente tem que observar o material de campo, coletar a amostra da matriz fluida, não perturbada, fazer a limpeza, secagem e peneiramento das amostras, analisar o comportamento das amostras reumedecidas pela consideração por volume, e aí então selecionar os parâmetros de viscosidade que correspondem às condições de campo, né? Por exemplo, alta viscosidade, baixa tensão de escoamento, etc, né? Dentro do Flow2D, então, o software ele utiliza essas relações, né, da tensão de escoamento e da viscosidade, né? Então, a tensão de escoamento, basicamente, ela é igual ao parâmetro alfa, no expoente de beta vezes a constante por volume, né? Então, isso aqui foi coletado pelo Jim O'Brien, que é um dos desenvolvedores do Flow2D no seu PhD, e é uma tabela que é utilizada aí por diversos softwares na literatura. A gente também sempre acaba vendo uma tabela que teve uma grande relevância aí nessa área de uh, rejeitos e mudflow, né? Então, basicamente, tanto a viscosidade quanto a tensão de escoamento seguem o mesmo padrão, né? E aqui, então, estão as relações, né? Aspen Pitts, Aspen Minefield, Glenwood e algumas disponíveis na literatura que seguem o mesmo padrão aqui, essa mesma equação, né? Então, a gente tem que selecionar e comparar, então, esses parâmetros do fluxo hiperconcentrado, né? Então, a gente calcula a viscosidade e a tensão de escoamento para um CV, experimentar várias relações utilizando a concentração de sedimento por volume e ver o impacto na área de inundação, né? Então, aqui a gente tem dois gráficos que eu acho também de extrema importância, onde a gente tem no eixo X a concentração por volume da matriz fluida, né? Então, vocês podem ver aqui que a gente começa a ter dados de em torno de 0,15 e aqui vai em torno de 0,5, né?
Então, como eu falei para vocês, a gente vai trabalhar com dados de 0,6, né? Então, a gente vai ter que acabar extrapolando esse gráfico aqui. Aqui também, só que aqui com relação à tensão de escoamento, né? Também 0,5, e a gente vai ter que extrapolar aqui para 0,6, né? Esses extrapolamentos eu vou fazer com vocês aqui, só para demonstração, né? Então, que basicamente essa modelagem do FloatD aqui na prática é uma demonstração, né? Eu selecionei uma área lá nos Estados Unidos, em Nevada, uma área onde tem bastante mineração, então a morfologia do local ela é muito parecida com outras mineradoras, né? Outras pilhas de rejeitos, porém não é uma área real de uma mineradora, né? Só um exemplo que eu estou trazendo aqui para demonstração. E o meu intuito aqui, então, é variar parâmetros, e realizar essas simulações, comparar cenários e trazer para vocês um pouco mais de como o FloatD funciona e também como esses parâmetros influenciam diretamente numa simulação de pilhas de rejeito, né? Então, basicamente, eu selecionei aqui uma gravidade específica do rejeito de 2,7. De acordo com a bibliografia e literatura que eu encontrei, isso aí é um valor bem padrão para rejeitos de cobre, né? Porém, a gente acaba vendo aí na literatura valores até menores que 2,68 aqui, e um valor máximo de 3,88, né? Aqui já seria, acredito eu, rejeitos de mineração de ouro, né? Aí então, eu vou criar cenários, né, utilizando relações já existentes, essas que eu mostrei para vocês. Vou variar alguns valores de CV, né, baseado naquele artigo do Fornell que eu mostrei para vocês no início da apresentação. E vou testar diferentes viscosidades, tensão de escoamento, vou rodar o modelo, vou comparar, né? Porque o objetivo aqui ele não é fixar um único conjunto de parâmetros, né? Mas explorar como que o escoamento ele varia, né? Variando a concentração, viscosidade, tensão de escoamento, né? Somente fazendo uma análise assim mais holística que a gente consegue ter um leque maior de resultados, né? Desde cenário muito móveis a cenários onde o fluido é quase imóvel, né? Isso, então, é de suma importância, né, para estudos de análise de risco aí, né, já que os dados nem sempre são disponíveis a gente e a gente também tem alguma certa incerteza associada a esses dados, né? Então, a gente tem que trabalhar com algumas faixas de incerteza. Então, aqui seriam três os cenários que eu vou criar, né? Então, seria um limite inferior aqui que eu chamei, né? O cenário um. Aqui tá S para cenário, porque comecei fazendo em inglês e ficou para inglês aqui. Mas então seria 0,7, teor de sólidos, né? Um médio aqui 0,75 e um superior 0,8, né? Assumir esses valores de viscosidade aqui. Acabei sendo bem conservador, se a gente olhar nessas tabelas, acabei sendo bem conservador. Poderia ir muito mais além do que isso aqui, baseado numa extrapolação da tabela, né? Mas eu vou mostrar para vocês, vou calcular agora para vocês como que eu cheguei nesses valores. E aí eu vou fazer mais dois cenários que seriam utilizando o valor médio e superior aqui, mas utilizando a relação de Greenwood-For, né? Essa relação aqui, né? Que é uma relação que, pela minha experiência, ela tende a ser muito viscosidade e tensão de escoamento muito altas, né? E se tiverem alguma pergunta, eu vou respondendo durante a apresentação ou ao final também posso responder algumas perguntas, tá? Então, como eu falei aqui, a minha ideia é começar tudo do zero. Eu vou abrir um QGIS aqui e vou abrir um Excel também, né? Então, a minha ideia é começar basicamente tudo do zero aqui com vocês. Vou mostrar como que eu fiz esses cálculos, então só vou botar o Excel aqui no cantinho e este aqui para te facilitar. Então, beleza. Vamos começar. Eu assumi, então, o valor de gravidade específica do sólido de 2,7. Então, esse valor eu vou deixar em vermelho, que é um valor que eu estou assumindo nessa demonstração aqui, tá, pessoal? Aí, então, o nosso CW, que seria o teor de sólido, desculpa, eu vou assumir, então, os valores de 0,70, 0,75, 0,80. São os valores assumidos aqui, deixar em vermelho.
Aí calculo o nosso CV, né? Consideração de cedimento por volume. Aí eu utilizo essa forma que transforma os dois, né? Uma formulazinha bem tranquila de fazer aqui. Então, CW dividido pela gravidade específica do sólido, isso tudo dividido por CW pela gravidade específica do sólido. Isto, mais um parênteses aqui para facilitar minha vida, mais 1 menos o CW dividido por 1, que é a gravidade específica da água, né? Faltou o que aqui? Opa, faltou. Isto aqui, né? 0,46 concentração de sedimento por volume, né? E aí vou só estender aqui. Então, vou trabalhar 0,46, 0,53 e 0,60, tá? Aí, então, a gente tem que calcular a gravidade específica da mistura, vou chamar de GM, né? Basicamente, então, é 1 menos o CV mais CV vezes a gravidade específica do sólido, né? Então, seria aqui, só colocar para travar a célula. 1,78, 1,89 e 2,1. Deixar aqui duas casas decimais, tá tranquilo. Aí, então, pessoal, eu preciso trabalhar com a viscosidade, né? Então, eu vou assumir a viscosidade, o parâmetro alfa da viscosidade, o parâmetro beta da viscosidade, tensão de escoamento, parâmetro alfa da tensão de escoamento e parâmetro beta da tensão de escoamento, né? Então, eu vou assumir valores de 10, 50 e 100. Porém, eu vou utilizar o solver do Excel para chutar valores que dê a viscosidade de 10 que eu estou assumindo, né? Então, se a gente olhar para essa tabela aqui, os valores geralmente ficam em torno de 0,0 alguma coisa e aqui em torno de 20, né? Então, eu vou colocar como chute inicial 0,1, 0,01 e 20. Esse chute inicial aqui eu vou utilizar para todos. Aqui a tensão de escoamento, se a gente olhar, também o valor fica 0,01 e 20, então vai ser meu chute inicial aqui. E aí, então, tem que fazer equação, né? A equação, então, ela é o alfa vezes o expoente de beta vezes o CV. Seria isso, então, né? Então, aqui, o mesmo valor, aqui muda o valor um pouquinho mais alto por causa do CV, né? E aqui, para a tensão de escoamento, seria a mesma equação, né? Então, o alfa vezes o EXP de beta vezes o CV. Então, aqui, beleza. Então, eu preciso que esse valor seja 10, 50 e 100, que é os valores que eu estou assumindo de viscosidade, e aqui eu quero que seja 100, 500 e 1000. Então, eu vou utilizar o solver do Excel. Nessa célula, eu quero que seja o valor de 10, mudando ambas as células aqui. Resultou nesse valor aqui, 14,009. Se a gente olhar, então, está muito próximo aqui do valor, né, de viscosidade. Então, está um valor bem aceitável nessa primeira demonstração aqui, tá, pessoal? A segunda, eu preciso que seja o valor de 50, variando essas células aqui. Então, também está um valor bem aceitável. E essa última aqui, eu quero que ela seja um valor de 100, variando essas células aqui. Então, a princípio, tá bem tranquilo aqui, vou só arredondar para ficar mais bonito para vocês verem. Então, esses seriam os valores. Vou deixar aqui, então, 6 casas decimais. E vou fazer o mesmo processo para a tensão de escoamento, né? Então, aqui eu quero que seja um valor de 100, mudando essas células aqui. Aqui eu quero que seja um valor de 500, mudando essas células aqui. E por fim, essa última aqui, até poderia colocar um valor maior que 1000, eu acho 1000 muito baixo nesse caso, mas vou fazer esses aqui para vocês, 1000, variando essas células aqui. Então, vou arredondar aqui para ficar mais bonita a visualização do resultado, e aqui eu vou deixar em 6 casas. Isto. Então, vamos lá. Esses aqui, nesse caso, são os valores que eu assumi. Tá? Aí eu vou fazer mais dois cenários, vou chamar aqui então de cenário 1, cenário 2, cenário 3, cenário 4, cenário 5. Esse é cenário em inglês, tá, pessoal?
Vou utilizar 0,75 e 0,8 também aqui como concentração, desculpa, como teor de sólidos, e vou utilizar as mesmas equações aqui. Porém, nesse caso, eu vou entrar com os parâmetros do Greenwood 4, né? Então, que seria aqui a tensão de escoamento, seria este o parâmetro alfa e este o parâmetro beta. E aqui, na viscosidade, seria este e este, né? Aqui. Então, no caso aqui, eu estou assumindo a relação Greenwood 4, né? E aí eu só calculo, então, a viscosidade. Aparentemente, uma coisa acho que deu errado aqui, deixa eu ver. Opa, o parâmetro beta é aqui. Isso. Vocês podem ver que a viscosidade já deu extremamente mais alta, porém, esses aqui são valores calculados, né? Então, e também a tensão de escoamento também extremamente mais alta que os valores que eu selecionei, né? Então, os em vermelho são o que eu assumi, e esses são os 5 cenários que eu vou rodar agora com vocês aqui. E como prometido, eu vou começar um projeto do zero, que horas são 2h30. Não, vai dar bem tranquilo o tempo. Vou começar um projeto Float do zero. Vou colocar aqui na pasta do webinar. Isso. Então, vou colocar como pilha projeto. Como eu falei para vocês, esse projeto está em Nevada. Um pouco de água. Ele vai criar o projeto, criar todas as layers aqui, adicionar em apenas um arquivo, né, essa geopackage aqui. Então, criado. Posso colocar aqui minha companhia, minha empresa, né, meu e-mail, tudo que eu quiser aqui. A versão da build da engine aqui está como versão não encontrada, que eu estou trabalhando numa versão de teste, mas ela não vai impactar em nada a simulação aqui. A versão do QGIS é a versão do plugin que eu estou utilizando. O cell size aqui e o manage eu vou subscrever depois, então eles não têm muita relevância agora. E aqui é o sistema, ele está em unidades métricas, tá bem? Então, aí que vocês podem ver já o FloatD, eu estava trabalhando anteriormente, ficou salvo os editores, mas nenhum problema. Então, eu vou basicamente vir aqui nos meus dados, vou só clicar no shape.shp e vou jogar aqui. Vou dar um zoom to layer, e aqui eu vou colocar, então, um base map. Aqui vocês podem ver, então, que é uma região aqui bem declivosa, aqui vocês têm mineração. Aqui em outras áreas também tem mais mineração, então é uma área de mineração aqui, por isso que eu escolhi essa região para essa demonstração, tá bem, pessoal? E aqui a gente tem uma área urbana, né? Então realmente é importante. Não tem muitas casas aqui, mas é uma areazinha que é importante caso construir e fazer, né? Uma análise de rompimento de barragem aqui no Dam Break, né? Então, para a gente criar o grid, é muito simples, é o primeiro botão do Grid Tools. Eu vou criar um polígono externo, né? E aqui a gente pode abrir, e eu tenho que o cell size é 15, né? Então, vou selecionar o Computational Domain, cell size, botar para rodar. Aí criou 15 metros, né? O cell size. Cell size bem tranquilo para esse tipo de estudo. 16 mil células, né? Então, vou mandar ele lá para baixo, porque eu não estou mais interessado nessa layer. Aí, a partir de então, eu preciso adicionar os dados de elevação. Aí, para adicionar dados de elevação também, eu tenho um DEM aqui, né? É só utilizar esse segundo botão, né? Que eu vou amostrar para o grid utilizando dados de elevação. Já amostrou os dados, eu vou dar uma conferida. Então, dados de elevação bem tranquilo aqui, bem representativo. E vou adicionar dados de Manning que eu vou utilizar para calcular a resistência laminar baseada no Manning. Então, utilizo como é um raster aqui, eu utilizo esse botão. Se fosse em shape, seria neste aqui, né? Então, seleciono o roughness. Então, ele vai mostrar o raster. Isso aqui é uma demonstração, pessoal, um webinar. Num treinamento, eu vou mostrar, em algum treinamento, eu vou mostrar como obtive esses dados de elevação, dados de roughness. Vou entrar em mais detalhes, como é feita essa amostragem, se ela é por ponto, se ela é por área. Mas aqui, então, em termos de demonstração, estou fazendo de uma forma mais rápida aqui. Vou dar uma conferida, então, valores de Manning, tá?
Então, primeira coisa que eu vou fazer antes de adicionar as tênis, eu vou dar uma olhada na nossos parâmetros de controle da simulação, né? A primeira simulação que eu vou fazer ela só para mostrar para vocês como que o Flow2D executa pilhas de rejeito, né? Então, eu vou colocar uma simulação de 0,01, gráficos detalhados, né? Eu, particularmente, quase nunca utilizo gráficos detalhados, mas acho que para um webinar ou para o treinamento é interessante o aluno ou o usuário ver o que está acontecendo, né, em tempo real durante a simulação. Em cenários de dam break, eu geralmente coloco um limite no número de fluid de 0,99. Aqui eu vou colocar, então, mud and debris, e vou colocar, por enquanto, não vou colocar aqui por enquanto, vou dar save, e aí, então, eu vou adicionar um shapefile com as minhas tailings stack, tá? Esse aqui é um shapefile que eu fiz antes do webinar aqui, que eu vou utilizar somente, eu vou utilizar ele como base, tá, pessoal? Mas você pode fazer diretamente aqui no nosso Initial Condition Editor. Eu estou utilizando ele como base porque eu sei que ele é um que faz sentido, tá? Então, eu vou ativar o imã aqui, vou selecionar o Tailings Polygon, e aí eu vou só utilizar esse aqui, então, de base, né? Um pouquinho mais aqui, que ficou legal pegar essas células aqui antes. Aqui, e aqui, aqui e aqui. Fecho ele, vou colocar então como pilha de rejeitos. Eu vou colocar como 2060 metros, já vou explicar para vocês isso num segundo. E a concentração aqui eu vou colocar, nesse primeiro momento, eu vou só salvar aqui, na verdade, né? A pilha de rejeitos, vou colocar como 0,99, uma consideração extremamente alta, que eu vou fazer uma simulação para vocês, que ela vai só colocar as pilhas e não vai mover o fluido, tá bem? Então ela vai só iniciar e eu vou fazer um plot para vocês entenderem como que o Flow2D interpreta isso, tá bem? Então, eu esquematizei elas, já não preciso mais dessa layer aqui, vou mandar lá para baixo. Então, como que o Flow2D, na verdade não, o plugin no QGIS faz esse cálculo aqui? Basicamente, a gente tem aqui no nosso grid uma altura de 2007, 2004, aqui já tem 2007,3, 2115, e eu coloquei uma elevação de 2060. Como que ele faz o cálculo? Ele basicamente pega essa elevação máxima de 2060 e diminui do terreno. Se for igual a zero ou negativo, ele coloca um valor de zero, né, no dado esquematizado aqui. Então, se vocês forem olhar aqui, deixa eu tirar ela aqui. Tudo que for zero aqui, eu vou dar uma marcada para vocês. Então, essas células aqui, ela não tem tênis. Na verdade, as tênis, elas começam a partir daqui. E aí a gente pode pegar, por exemplo, essa infotool aqui do QGIS e dar uma olhada. Aqui, então, a gente tem 39 metros de profundidade, né, de rejeito. Aqui a gente tem 59 e etc. Relembrando que é sempre o que controla a mancha de inundação é o volume, né, pessoal? Então, isso aqui é uma demonstração. Numa situação real, você deveria saber o volume total que tem na sua pilha de rejeitos ou até mesmo na sua barragem de rejeitos, para então verificar a ruptura, né? O volume de rejeitos que define a mancha de inundação. Eu vou tirar aqui o que está marcado. Então, dentro dos parâmetros de Mudflow, transporte de sedimentos. Eu vou colocar, vou deixar como zero aqui, Laminar Flow Resistance, vou deixar essa gravidade específica mesmo, e vou colocar como Glenwood 4, que eu sei que é um que deixa o fluido extremamente viscoso e com uma alta tensão de escoamento. Porque a minha ideia aqui original é não deixar o fluido se mover nesse teste aqui. Isso aqui é um teste porque a simulação está em 0,01. Então eu vou rodar, eu vou só chamar isso aqui de teste, vou salvar, então vai exportar Things, Mudflow. Beleza, então ela vai rodar aqui na minha outra tela. Está rodando em modo gráfico. Então, basicamente, iniciou e já parou a simulação. Para que eu fiz isso? Eu quero mostrar para vocês o seguinte. Eu vou vir aqui, opa, na pasta errada, webinar, outubro, opa, 2025. Aqui, teste.
eu vou mostrar para vocês o ground elevation e a profundidade máxima, tá? Então aqui vocês já vão conseguir entender mais ou menos o que eu tô... Opa, desculpa, eu errei, não é, é ground elevation e water surface elevation, maximum water surface, que na verdade aqui seria mud flow, né? Então, eu posso deletar esses dois aqui. Então, eu vou utilizar aqui para vocês verem o elevation profile, tá? Eu vou só desmarcar aqui essa elevação, porque eu quero trabalhar com a elevação do grid, ground elevation e maximum water surface elevation, que seria a elevação do rejeito. Aí eu vou fazer uma seção aqui, transversal, e vocês vão ver que a linha roxa aqui, ela é o rejeito, e a linha laranja aqui, ela é a ground elevation. Fica meio quadrado, entre aspas, aqui por causa do grid, né? Então, poderia utilizar um grid menor, poderia suavizar isso, etc. Mas como é um modo setup aqui e rodar, não vou gastar muito tempo nisso, tá? Vou colocar uma outra seção, opa, desculpa. Vou colocar uma outra seção longitudinal aqui agora. Vocês verem, então, né, que então, a pilha tá nesse formato aqui, ó. Ah, Robson, os barramentos têm uma certa declividade. Bem tranquilo de fazer declividade. Não vou fazer aqui agora porque vai demandar um pouco de tempo, né? Eu poderia, inclusive, pegar, deixa eu desmarcar aqui, pegar essas células aqui, ó, por exemplo, tá? Só como um exemplo, tá, pessoal? Essas células aqui da frente que tem em torno de 35 metros, eu poderia diminuir um pouco, fazer um slope, né, fazer uma declividade, e poderia, inclusive, aumentar a concentração. Aqui está como 0,99 para um exemplo, né? Mas eu poderia, inclusive, deixar aqui uma concentração muito maior nessas células da frente do que nas células de trás. Tudo isso dá para ser feito bem tranquilo, só selecionar as células e fazer como o usuário desejar. Eu não vou fazer, porque eu quero que fique dentro de uma hora aqui, 1h10 talvez. Mas então vamos lá fazer então as nossas simulações, né? Eu vou botar para rodar o modelo. Então eu vou só aumentar aqui o tempo de simulação para 10 horas, que é bem tranquilo. Aí então o restante aqui eu vou deixar tudo como já está. Só vou colocar para a gente ter gravar os dados no tempo, não pegar só os máximos, tá? Eu quero ter uma variação no tempo. Vou salvar aqui, beleza? E aí, então, vamos começar a criar os nossos cenários, tá? Então, o primeiro vai ser um CV de 0,46, 0,46. Vou esquematizar e aí vou colocar os parâmetros aqui. Eu vou deixar isso aqui na minha segunda tela, tá bem, pessoal? Então, a primeira eu vou fazer junto com vocês, depois eu vou só copiar para ser um pouco mais rápido, né? Então, a gravidade específica aqui da mistura 1,79. E aqui eu vou deixar como zero, né? Que aqui calcula baseado nos nossos dados de roughness. E aí, então, aqui eu vou colocar o alfa da viscosidade, o beta da viscosidade, para dar essa viscosidade aqui. Aqui, o alfa e o beta. A princípio, tudo certo. Aí, então, vou dar um quick run. Então, vou criar aqui como o primeiro cenário, né? Vai ser CV de 0,46. Isto. E vou botar para rodar. Opa, na verdade, não vou botar para rodar porque eu esqueci de fazer duas coisinhas aqui, pessoal. Quase que eu me esqueço disso. A primeira é colocar uma condição de contorno de saída, né? Então a gente seleciona aqui no Boundary Condition Editor Outflow. A gente cria como um polígono aqui, né? Outflow, salva. Floodplain Outflow, estou trabalhando só com planície, né? Não estou trabalhando com canal. Esquematizar. Aí vocês podem ver que ficou marcadas, por mais que eu fiz um polígono maior, ficou somente as células de saída aqui, né, que estão como outflow, né? Então, vou desmarcar aqui. E aí, então, vou fazer dois floodplain cross-sections. O primeiro vai ser aqui, que eu vou utilizar para a gente fazer a verificação dos resultados. Essa região aqui está tranquilo, tá? Aqui, e eu vou fazer um outro, então, aqui na saída, mais ou menos, do escoamento aqui. Algo nesse sentido aqui, que seja. Então, o floodplain 1, que é o aqui de baixo, né? Esse, então, vai sair da esquerda para a direita o escoamento.
e o outro, então, é para cima aqui, né? Vou esquematizar eles. Beleza. Então, agora, a princípio, tudo certo. Posso, então, dar um quick run aqui. Então, float by cross sections, os parâmetros numéricos que eu deixei padrão, mannings, outflow, os dados de dados reológicos, né? E tailing CV. Então, vai começar aqui a simulação desse primeiro cenário. Vocês podem ver que esse é o cenário com fluido mais móvel de todos, né? Então, provavelmente já vai ter chegado aqui no final de 6 minutos, né? Esse aqui está em horas, já chegou no limite aqui do domínio computacional, né? Então, realmente, um fluido muito móvel. Lembrando que isso aqui é uma área bem declivosa, então, realmente, no fluido mais móvel, faz todo sentido chegar de forma extremamente rápida aqui a jusante. Vamos partir para o segundo cenário, então, né? No segundo cenário, a gente vai ter 0,53, construção de sedimento por volume. Vou alterar os dados geológicos aqui, então, né? Que seria 1,89 e vou copiar então aqui o parâmetro alfa, o parâmetro beta, o parâmetro alfa e o parâmetro beta. Vou dar OK e aí então já vou rodar o meu segundo cenário, CV 0,53. Seleciono para rodar. Vou esperar para rodar com vocês um passo de tempo aqui. Vocês vão ver que ele já vai ser um fluido que não vai fluir tão bem, né? Um fluido mais viscoso. Então, provavelmente não chegou a chegar ao final aqui do domínio computacional, nesse cenário. Vou deixar rodando. Vamos para o próximo. O próximo cenário, então, é 0,6. E vou alterar os parâmetros aqui de novo. Aqui para o lado para facilitar a minha vida. 2,01. E vou copiar aqui, então, parâmetro alfa, parâmetro beta, parâmetro alfa, parâmetro beta. Ok? Então, lembrando, né, pessoal, esses cenários aqui, eu fui bem conservador, esses valores, né? Então, por isso que o fluido tá bem fluido, né? Mas vocês vão ver no Greenwood como vai mudar bastante, né? CV 0,5, 0,60. Então, vai rodar aqui para vocês. Vamos ver o primeiro passo de tempo. Ó, já não chegou ao final do domínio computacional, ao fim de 6 minutos. Então, vamos para o final aqui, o último cenário, então, seria 0,53, concentração de sedimento por volume. E aí eu vou utilizar Mud Flow Specific Gravity de 1,89 e a relação Glenwood-4, que vai nos dar uma viscosidade e uma tensão de escoamento muito grande. Aí vou rodar esse também. Vai ser o cenário 4, né? CV 0,53 Glenwood-4. Rodei. E aí vamos ver então aqui como ele vai se comportar no primeiro passo de tempo. Muito mais, com um movimento muito mais restrito do que comparado ao outro, né? Às outras simulações que eu realizei. E vamos então para a simulação que seria extremamente próxima do que é uma pilha de rejeito, né? Que seria essa última simulação aqui. Então, 0,60. E aí eu utilizo então aqui é 2,01. E a relação, né? Só para confirmar, Glenwood 4. Então, vamos rodar o nosso último cenário. Rodando então o último cenário aqui, pessoal, para vocês verem o primeiro passo de tempo. Então, praticamente nem se moveu o fluido. Existe uma movimentação do fluido, mas muito, extremamente baixa. Aqui vou ver mais um passo de tempo. Aí.
Vamos ver então as simulações que já se completaram. Então, aqui a gente tem a primeira simulação, CV 0,46, conservou perfeitamente o volume, sem problemas de estabilidade numérica. Existem velocidade muito alta aí, maiores que 10 metros por segundo. Isso é normal numa simulação de dam break, né? E valores de Mannings, dos ajustes de Manning, tudo bem tranquilo. Então, não vou olhar volume, não vou olhar dados de variação aí do passo de tempo, nada. Vou só olhar os resultados aqui, porque essa aula aqui é uma demonstração. Então, a primeira simulação foi ok. Aqui a gente tem a segunda simulação. Vocês podem ver que também o volume conservou. A estabilidade numérica ok. A gente também tem velocidades altas, que também estou de acordo. Tranquilo. Terceira simulação deve de ser essa aqui. Não, é a outra aqui. Com 60 também, tudo bem tranquilo. A simulação cenário 4 também, de forma bem tranquila. E a simulação 5 aqui, ela está terminando, né? Então, 9 horas e 10, já pode ver que o fluido praticamente cessou aqui, nem está se movendo o fluido. Mas não, ainda está um pouquinho. Talvez eu deveria ter que deixar por talvez 24 horas, alguma coisa assim. Para vocês verem aqui também, tudo tranquilo na parte numérica, né? Então, eu estou dentro dessa pasta dos resultados dessa simulação, né? Eu poderia vir aqui e buscar o resultado aqui nesse grid, por exemplo, para não chegou aqui, né, nessa simulação, aqui na saída, por exemplo. Pegar o resultado, analisar essa floodplain procession, etc, etc. Porém, eu quero mostrar para vocês uma ferramenta que ela foi adicionada recentemente, que seria o Project Review Scenarios, onde a gente seleciona os cenários que a gente quer. Então, no caso, eu vou selecionar os 5 cenários aqui, todos eles, o 3, o 4 e, por fim, o 5. Aí eu quero verificar, eu quero compilar esses dados num arquivo chamado um arquivo HDF5, né? Por que que a gente faz isso nesse caso aqui? Aqui a gente está trabalhando com 16 mil células, não é um modelo muito grande. Porém, existem situações que a gente quer fazer análise de cenários para modelos que têm aí 3 milhões de células, 5 milhões, 10 milhões de células, né? E aí a gente buscar tudo isso em dados ASCII acaba demorando bastante tempo. Então, aqui é feito um pós-processamento dos dados, onde a gente pega só os dados que realmente são interessantes, coloca no arquivo HDF5, que ele tem uma melhor compressibilidade e também a busca dos dados é mais rápida, né? Então, eu vou colocar os dados que dependem do tempo e também floodplain cross sections. Então, vou salvar isso num arquivo chamado dados processados, por exemplo. Processados, dados processados. E vou clicar em Process Results. Então, ele vai processar os dados bem rapidamente. E aí, então, quando eu estou com esse Use Scenarios aqui ativado, ele vai buscar, então, desse arquivo os resultados e plotar esses 5 cenários, tá? Então, eu vou utilizar a ferramenta de resultados. Vou selecionar, então, essa Floodplain Cross-Section, né, que vai nos dar alguns dados aqui, ó. Então, realmente, simulou 10 horas, mas os dados eles só são mais interessantes aqui no início da simulação. Ó. Se vocês forem ver, aqui eu estou olhando para discharge, então azul, vermelho, verde são os 3 primeiros cenários, e utilizando o Glenwood Form, então a gente tem esses outros 2 cenários aqui que são muito mais, tem uma vazão, vamos dizer assim, muito menor, né? Eu gosto muito de olhar para a profundidade média, né? Então aqui vocês podem ver a diferença da profundidade média nesses 3 primeiros cenários, né? A profundidade ela aumenta, né, conforme eu aumento a viscosidade, né? E fica muito mais alto aqui quando a gente olha já no Glenwood, né? Olha aqui então, como aqui ainda estava rodando, né? Então, esses são os dados nessa floodplain cross-section. Eu vou olhar lá de baixo aqui também. Aqui eu acho mais interessante também, estou olhando dados de discharge, né? Pode ver que os 2 primeiros cenários chegam praticamente no mesmo momento aqui, né? Já o terceiro cenário ele tem um atraso, e o quarto e o quinto, o quarto cenário demora, então, 6 horas e meia para chegar aqui, né? Que seria o Glenwood utilizando
uma concentração de sedimento por volume de 0,53. O 0,6 nem chega aqui embaixo, né? E aí a gente pode olhar também para average depth, né? Então a gente está olhando aqui muito próximo, né? Tem um atraso, né? Claro, pela onda de chegada, né? A gente pode dar uma olhadinha aqui com mais calma, né? Ver aqui a diferença. Demorou então 0,2 horas, né, para chegar. Aqui foi 6 minutos, né? O que mais eu posso olhar aqui com vocês? No Glenwood Four, então, né? Comparando ao outro. Aqui. Pode ver que demorou muito mais para chegar, né? 6 horas e meia. Questão da velocidade também eu acho interessante dar uma analisada. Ó, pode ver que entre o cenário 2 e o 3 a velocidade é muito menor, porque o fluido ele é muito mais viscoso no cenário 3, né? E no cenário 4 então, vai ser provavelmente muito menor, né? Então, quando chega aqui, muito menor a velocidade, né? Por causa das suas condições, né? Sua viscosidade, tensão de escoamento, né? Posso também olhar o dado no grid. Então, aqui, né? Por exemplo, olhar no grid aqui, velocidade no grid, etc. Não sei porque não acabou pegando aqui nos outros. Aqui. Então, pode ver no grid, né? Ou até mesmo aqui na condição de contorno de saída, né? A gente vai ter, pode estimar aqui a profundidade máxima, né? Então, aqui seria utilizando, olhando esses dados aqui. E por fim, pessoal, eu quero fazer uma outra análise com vocês que eu acho bem interessante de fazer. Não é um dado que ele vem diretamente do MapCrafter, mas que a gente tem que dar uma trabalhada nele, que eu acho realmente muito interessante. Que é o seguinte, eu vou fazer isso na nossa simulação aqui, tem 8 minutos, tá? Vou fazer na última aqui, que eu acho que ela fica mais interessante. Basicamente, eu vou pegar o ground elevation e a final depth, tá, pessoal? Então, qual é que é a diferença da final e da máxima? A máxima é o máximo que chegou de profundidade naquele momento, e a final é o final da simulação, a profundidade final ali do rejeito, tá? Eu vou criar esses dois mapas, tá? Vocês podem ver, então, que o ground elevation é só a elevação do grid, né? Diferentemente dessa elevação aqui, né? Essa elevação aqui está em 1 metro, o grid está em 15, né? Uma área. Aqui é o ground elevation e aqui é o final depth, né? Então, se vocês forem olhar, o ground elevation, deixa eu tirar esses mapas aqui, se eu não estou mais interessado. O ground elevation, então, é só a elevação, e o final depth, então, ele é a profundidade máxima do rejeito, quanto ele andou, né? Vocês podem ver que eles estão fora de escala aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou somente somar o final depth com o ground elevation. E vou botar no on the fly aqui mesmo, porque eu não quero salvar esse rastro. Aí eu vou só copiar a simbologia aqui para ficar mais interessante a gente ver. E vou colar a simbologia, né? Então, vocês podem ver que tem uma leve diferença aqui entre o ground e a profundidade final somada à elevação do grid, né? O que que eu vou fazer aqui? Vou fazer só alguns plots para vocês, que eu acho muito interessante. E é final depth e eu preciso colocar um ground elevation também. E aí, então, vou fazer então aqui o plot transversal. Aqui vocês podem ver, né? Então, o quanto que mobilizou de rejeito, né? Eu posso fazer outro plot aqui também para vocês, aqui no finalzinho. Posso fazer um longitudinal aqui também, né? Que seria no eixo. Ó. Vocês podem ver que antes era aquela assim, né? Acho que até eu consigo colocar aquela primeira, aquele teste para vocês só verem aqui. Vamos ver, vamos colocar maximum water surface elevation. Isto. Isto. Tem que fechar e abrir esse elevation aqui. Então, basicamente, foi. Então, eu vou mostrar para vocês, então, então, aqui é o valor que a gente tinha, né? O verde, esse é o valor valor não, né? Essa era nossa pilha de rejeito, e assim é como ela ficou no final da simulação, né? Para o caso que é o caso mais semelhante a uma pilha de rejeito, né? Então, aqui vamos ver uma seção transversal. O original era aqui, e aqui foi tudo que mobilizou ela, né? Eu acho muito interessante esse tipo
ah, de mapeamento, né? Também posso pegar aqui o caso, tem mais 5 minutos ainda, o caso mais fluido, né? O 0,46, eu posso plotar também o maximum depth aqui e um final depth, né? Ah, final depth seria isso e o maximum depth, então seria isso, né? Então a gente consegue ver os valores aqui. Então, vou só fazer uma última comparação aqui, bem rápida, pessoal, que seria então essa final depth, seria essa aqui, né? Deixa eu deletar essa aqui para não confundir. Vou deletar essa aqui. Só uma final depth aqui, né? Aqui. Ah, só para já estar aqui. Então, final depth mais ground elevation. Então, eu vou ter duas aqui, né? Essa aqui, então, seria do fluido mais, do escoamento mais fluido de todos, tá? Vou colar a simbologia também. E aí, então, vou fazer um plot de diferente dos três, da simulação, utilizando como se fosse uma pilha de rejeito, aqui quase um fluido espesso, né? Então, um rejeito espesso, desculpa. Então, vou adicionar, então, já tá lá. Seria isto, né? Esses aqui. Vou fazer, então, aqui no eixo, primeiro, para vocês verem. O final, né? Então, o final aqui não tem praticamente diferença alguma, ó, pessoal. Saiu todo o fluido, todo o rejeito foi embora. E vamos ver opa, mais uma seção aqui, então, transversal. Vocês podem ver também, né, que foi pouquíssimo que ficou aqui na célula, né? Pouquíssimo mesmo. Então, em torno de 20 centímetros, né, que ficou aqui. Enquanto aqui que ficou 20 metros. Então tá, pessoal, essa seria a demonstração aqui que eu gostaria de fazer, relembrando então alguns pontos importantes, né, que a característica do fluido, ela realmente é ela que dita como que vai ser a nossa mancha de inundação, quanto que o fluido vai se mobilizar, se vai ser quilômetros ou se vai ser alguns metros da pilha, ou da barragem de rejeitos, né. Mostrei também aqui para vocês como que a gente consegue utilizar as relações existentes na literatura ou trabalhar com dados de viscosidade coletados em campo. Também mostrei para vocês a questão, bom, não mostrei, mas eu posso mostrar agora para vocês a questão do volume, né? Então a gente só vai no summary dar out aqui, né? E aí vai ter o volume, né? Então aqui eu estou falando de quase 1 milhão de metros cúbicos, né? Então aqui que a gente consegue trabalhar com a altura do nosso rejeito ali com relação ao terreno para a gente ter o volume exato, né, de rejeito que possa vir a ser mobilizado numa possível ruptura, né? E também mostrei como que o Flow2D faz, né, que é um pouco diferente do quando a gente tem um barramento, né, por taxa prescrita ou até mesmo por erosão aqui. Então, a pilha ela é colocada e quando inicia a simulação, começa a mobilização. Então, pessoal, eu quero agradecer a presença de todos e qualquer dúvida fico à disposição.